Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar início a mais uma aula prática e a aula de hoje vai ser sobre o fígado e a vesícula biliar. Antes de começar a aula, eu sempre costumo falar um pouquinho sobre o órgão, que a gente vai trabalhar. O fígado, no caso, é um órgão extremamente importante. Ele é o segundo maior órgão do nosso corpo e ele é muito importante para a detoxificação do nosso organismo. Normalmente, substâncias tóxicas que são ingeridas elas acabam então passando pelo fígado ali, sendo detoxificadas devido a essa capacidade que os hepatócitos, que são as principais células que a gente vai identificar no fígado, em que essas células vão metabolizar essa substância tóxica, tornando-a uma substância inerte. A gente tem também a capacidade enorme do fígado de metabolizar diversos nutrientes. Além de metabolizar, o fígado consegue armazenar, como por exemplo a gordura, na forma de triglicerídeos e também o glicogênio. O fígado ainda acaba servindo como uma interface entre o sangue e o sistema digestivo, Então ele faz, de certa forma, um filtro daquilo que foi absorvido, a partir da digestão dos alimentos no sistema digestório e leva isso depois para o sangue. A gente tem ainda uma importante função do fígado relacionada à produção de diversas proteínas plasmáticas que vão compor diversos sistemas do nosso corpo que vão ser controlados pela circulação. A gente pode lembrar, vão ser distribuídos no nosso corpo pela circulação, como por exemplo a albumina, que é uma importante proteína para o transporte, por exemplo, de várias moléculas, como por exemplo a bilirrubina, alguns hormônios. Temos o fibrinogênio, que faz parte também da cascata de coagulação no sangue, lipoproteínas plasmáticas, o transporte de lipídios em geral. Então, são substâncias que são produzidas no fígado e que são distribuídas pelo corpo, sendo então capazes de exercer a sua função onde necessário em um órgão ou em toda a estrutura do nosso corpo. Bom, então vamos falar um pouquinho então da histologia do fígado, O fígado ele tem uma estrutura muito peculiar, Então vou entrar aqui já na lâmina. O fígado humano, ele é um pouquinho diferente do fígado de porco. Eu vou abrir o fígado de porco aqui na Histology Guide, mas depois eu vou mostrar o humano. O que eu gostaria de chamar a atenção é dessas divisões que a gente vai ver aqui bem nítidas do fígado em lóbulos. No fígado de porco isso é bem evidente, porque os lóbulos hepáticos eles acabam sendo delimitados por tecido conjuntivo. E reparem um aspecto um pouco poligonal que a gente vê nesses lóbulos. Sempre próximo ao centro desse lóbulo, a gente acaba encontrando vênula centrolobular. Essa região, que a gente chama a atenção aqui, da vênula centrolobular, ela acaba delimitando um pouco a estrutura desse lóbulo. Nós vamos falar disso mais especificamente na lâmina do fígado humano. Aqui a gente pode ver a vênula centrolobular, que é a tríade portal. Eu só queria chamar a atenção para vocês observarem que existe sim uma delimitação. Isso é bem evidente no fígado de porco, que houve uma coloração aqui específica para enfatizar o tecido conjuntivo. Então reparem que a presença de tecido conjuntivo ela é bem evidente apenas nessa região que faz a septação dos lóbulos, como a gente vai ver. Acho que tem até uma outra lâmina aqui, a gente não tem essa coloração, mas ainda assim, sem essa coloração, é possível observar com certa facilidade a septação que ocorre nos lóbulos hepáticos do porco. Então a gente tem as vênulas centrolobulares, a gente vai ter aqui também o tecido conjuntivo, delimitando bem claramente aqui os lóbulos. Reparem que é como se tivesse uma estrutura radial, onde você vê aqui a vênula centrolobular e os hepatócitos irradiando a partir daqui, como cordões de células. Eu vou dar um zoom aqui, a gente vê, tá como se as células saíssem, como se fossem raios de sol, a partir dessa vênula, e entre elas aqui os capilares sinusóides. Isso vai até o final do lóbulo. E normalmente nessas arestas do lóbulo, especialmente nas quinas, a gente vai encontrar então a região que nós chamamos de espaço porta. Nesse espaço porta a gente vai encontrar uma estrutura chamada de tríade portal. A gente vai também chamar mais atenção logo mais. Então aqui eu quis chamar mesmo a atenção para o fígado de porco, que tem essa diferença. A estrutura do fígado humano é muito parecida, mas a gente não vai identificar essa septação claramente. Então, vou voltar aqui para a gente poder observar como como se comporta esse fígado humano em relação à sua estrutura, Então, aqui,
podemos ver o fígado humano e a septação dos lobos ela não fica tão evidente igual vimos na lâmina do porco. Então, primeiramente, essa lâmina aqui, deixa eu ver, ela não deixa muito claramente a porção exógena, né, que tem no fígado. Então, deixa eu voltar para o fígado de porco só para mostrar para vocês aqui esse detalhe, que o fígado ele é revestido por uma cápsula de tecido conjuntivo, né, como outros órgãos que a gente já viu. Essa cápsula de tecido conjuntivo, ela reveste o fígado externamente. Essa cápsula ela é levemente delgada, ela fica normalmente mais espessa na região do hilo. No hilo hepático você vai ter uma maior espessura, né, dessa cápsula aí, desse tecido conjuntivo. A gente pode observar que a delimitação do fígado vem dessa cápsula, e aí esse tecido conjuntivo ele vai invaginando, né, no tecido hepático, e vai septando esse fígado em lóbulos. A gente estuda esses lóbulos. Então a gente pode ver aqui, ó, a septação, né, dos lóbulos. Aqui a região, por exemplo, do espaço porta. E aqui externamente, né, a cápsula, né, externa aí, que é bem fininha, a gente tem no fígado. Então, vamos voltar para o fígado humano. A gente vai chamar atenção para algumas áreas aqui, que basicamente vão ser os lóbulos hepáticos e o espaço porta. A gente vai observar também essa estrutura que a gente viu em relação ao fígado de porco, ela também vai ser aparentemente visível aqui. A gente não tem aquele septo de tecido conjuntivo que fica septando e gerando ali um septo interlobular entre os lóbulos, né? Mas dá para observar aqui que existe aqui um lóbulo, aqui outro lóbulo, aqui outro lóbulo, aqui outro lóbulo, aqui outro lóbulo, mas aqui a delimitação entre eles aqui não fica muito clara. E entre os lóbulos também a gente vai encontrar os espaços porta, como eu mencionei, e nós vamos falar um pouquinho deles. Qual a característica que a gente vai ter então desse fígado? A gente já falou então externamente, mas agora internamente, com enfoque no tecido hepático, a gente vai observar aqui que a principal célula vai ser o hepatócito, a célula que é majoritária no fígado, principal célula hepática. Ele vai estar se organizando de uma forma peculiar, de forma que a gente vai ter sempre aqui uma área de uma vênula centrolobular e a partir dela a irradiação dos hepatócitos na forma de cordões, geralmente cordões hepáticos ou cordões de hepatócitos, de uma forma bem radial. A gente vê essas células saindo como se fosse do sentido aqui da vênula centrolobular para a região aí limítrofe desse lóbulo. Normalmente a gente tem uma referência aqui da tríade portal na região do espaço porta, né, como o limite desse lóbulo. A gente pode falar então da célula, que é o hepatócito, né? Uma célula normalmente poligonal, ela é bem organizada, um núcleo esférico, às vezes tem 2 até núcleos por célula, né? A gente pode ver aqui, por exemplo, é uma célula que ela tem muitas granulaçõezinhas e ela é muito rica em mitocôndrias. Essas granulações identificam que essas mitocôndrias não são essas granulações castanhas que a gente está vendo aqui, não. As granulações igual essas aqui, que tem um tom mais eosinofílico. Essas granulações estão representando as mitocôndrias, e essas mitocôndrias são importantes na síntese de energia do metabolismo aí de diversas substâncias que demandam o consumo energético para o hepatócito. O que é importante observar nesse fígado também é que, como ele está muito envolvido com o metabolismo, ele, além de metabolizar diversos nutrientes, principalmente os macronutrientes, o fígado acaba também sendo importante para o armazenamento, né? Ele armazena glicogênio, como a gente vai ver na outra lâmina, lipídios também podem ser armazenados, às vezes de forma patológica, inclusive, né? E a questão da sustentação do tecido hepático é um fato importante a se comentar, porque o fígado, como eu vi na lâmina, como a gente viu na lâmina de porco, não tem muito tecido conjuntivo, não tem muitas fibras colágenas, né, entre essas células. E isso torna o fígado um órgão que, de tecido de sustentação, ele é bem precário. Então, esses capilares sinusóides, que a gente vê que são esses espacinhos em branco aqui, são capilares, o sangue circula nesse espaço, porém sem muita sustentação de um tecido conjuntivo. O que acontece aqui é que vamos ter a falta, né, ou a escassez de um tecido conjuntivo, e isso torna o fígado um órgão muito suscetível a sangramentos, a hemorragias por traumatismo. É perigoso lesões traumáticas no fígado devido à possibilidade aumentada aí dele apresentar um processo hemorrágico devido a isso.
Mas essa massa de células, ela é basicamente, apesar de pouco, né, sustentada aí por fibras reticulares, porém bem pouco arranjadas entre essas células, de forma que pode acabar favorecendo, né, lesões por desarranjo, por traumatismo aí, e ruptura de vasos sanguíneos. Bom, então a gente falou já um pouquinho dos lóbulos. Essa região aqui é a veia centrolobular. A gente tem nessa veia aqui, a gente vai ver que tem relacionado a elas vários capilares. Esses espaços em branco que vocês veem entre os hepatócitos são os capilares sinusoides. Esses capilares sinusoides, eles ficam então entre os hepatócitos, eles ficam, na verdade, até entre os cordões de hepatócitos, e ele é composto por um epitélio, né, de capilares aí fenestrados. Esses capilares fenestrados, por eles serem mais abertos, eles permitem que o sangue tenha um contato mais íntimo com a célula que é o hepatócito. Isso otimiza, digamos assim, a troca de substâncias, né, entre o sangue e o hepatócito. A gente tem ainda outra referência, né, nessa estrutura aqui do capilar e do hepatócito, que entre esse capilar e o hepatócito tem um espaço meio que virtual, né? Esse espaço virtual é um espaço entre o capilar e o hepatócito que a gente às vezes não consegue verificar facilmente nessas lâminas e sim na microscopia eletrônica. Mas o que tem nesse espaço que fica entre o capilar e o hepatócito? A gente chama esse espaço de Disse. É uma região subendotelial onde vamos ter microvilosidades relacionadas aos hepatócitos, aumentando a superfície de contato desses hepatócitos com a estrutura, né, que circula ali nesse espaço. E nesse espaço de Disse também temos um tipo de célula chamada de célula de Ito. A gente não consegue facilmente identificar nessas lâminas. Essa célula de Ito, também chamada célula estrelada, ela tem a capacidade interessante de armazenar lipídios, ela armazena vitamina A. Além disso, essa célula de Ito ela tem um potencial de interferir no metabolismo e na formação de tecido hepático, porque ela secreta citocinas, fatores de crescimento, proteoglicanos, que são substâncias associadas à matriz extracelular. E isso, num processo inflamatório, de regeneração ou cicatrização hepática, isso vai chamar a atenção para essa célula durante, por exemplo, um processo de fibrose hepática, onde você vai ter uma cicatrização do fígado, você vai ter uma participação relevante dessa célula de Ito, bem como também de outra célula importante que a gente identifica no fígado, que é o macrófago, que a gente chama de célula de Kupffer. A célula de Kupffer, então, é um macrófago, ele normalmente é encontrado dentro do capilar sinusoide, ele fica aí basicamente ajudando no metabolismo de hemácias mais velhas, então esse macrófago ele fagocita essas hemácias, às vezes essas hemácias são até adquiridas aí, absorvidas pelo próprio hepatócito. Então, a gente vê essa granulação aqui castanha, são grânulos de hemosiderina, que é um pigmento derivado do metabolismo do ferro da hemoglobina. Ele se acumula nessas células, né, quando o excesso de ferro se estabelece devido, por exemplo, a uma fagocitose, né, e uma digestão aumentada de hemoglobina. Esse macrófago ele consegue, assim como também a célula de Ito, secretar, né, que tem aqui um macrófagozinho, né, ele consegue secretar citocinas, então ele é importante para inflamações, né, que você pode ter aí na hepatite, por exemplo, no fígado. O macrófago é uma célula que vai se apresentar aí como uma célula bem relevante também para o combate, né, no caso aí, a uma infecção viral ou a resposta a algum agente agressor.